Boa noite, irmãos. Bom, não vai ser surpresa. Eu até pensei em trazer outra coisa, mas eu acabei optando, já que está bem espaçado, retornar para Tiago, né? Então, nós vamos continuar estudando um pouco sobre Tiago. A gente vai finalmente ir para o versículo 2, né? E um pouco mais, vai ser só o versículo 2, né? Mas eu percebi que talvez seja algo de família. Quando a gente inventa de estudar um livro, a minha família é bem pontual nos versículos, né? A gente não avança muito, assim, num texto muito longo. Mas tem sido uma bênção, irmãos. Espero que também aos irmãos. Só um instante aqui, só para me abrir aqui. Esboço. Nós vamos estar lendo, irmãos, a partir do versículo 2, Tiago, capítulo 1. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Nós vamos ficar só até o versículo 4 hoje, tá bom? E, bom, irmãos, Tiago, ele já, depois da sua breve introdução que nós vimos, que traz características a respeito do que ele vai tratar, né, na sua carta, ele parece que ele é um pouco redundante. Como nós vimos no estudo anterior, quando ele usa essa palavra saúde, ele não quer dizer tipo, fiquem saudáveis, né? Se mantenham aí com os corpos e mentes bem, né? Façam sua rotina fit, se mantenham aí com a saúde em dia, mas não é isso que ele quer dizer. Tiago, como vimos, o termo ele é usado para alegrem-se, né? E isso vai ajudar já a entender o que ele fala aqui no versículo 2, né? Que ele fala: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Se nós pararmos para pensar, irmãos, se chegarmos a alguém que está passando por intempéries na vida e você falar para ela, fica feliz, se alegra aí. Ela vai achar que você está brincando com ela, né? Tem até aquele pequeno meme de internet, né? Que o pessoal gosta de usar, que fala assim: você está com depressão? Não fique feliz. Quase parece que é isso aqui, né? Você está passando por um problema difícil? Não passe, fique feliz, né? Mas não é isso que o Tiago quer dizer aqui, né? Nós que já sabemos do contexto e para quem ele enviou essa carta, né, que são as 12 tribos dispersas que estavam sofrendo perseguição, e além de falar alegrem-se no versículo 1, ele reforça isso no versículo 2, né, falando para eles terem alegria durante as tentações. Só um ponto, irmãos, a respeito dessa palavra, tá? Pelo que eu estudei, essa palavra, tanto quando fala provações e tentações, é a mesma palavra no grego, tá? Então, o que vai diferenciar ela é o contexto, né? Então, pelo que eu estudei e eu observei, eu acredito que tentações nessa primeira parte aqui não seja um bom uso do que essa palavra quer dizer. No grego, né, essa palavra, ela se pronuncia provavelmente algo como peirasmos, algo assim, né? Eu não sou fluente em grego, mas ela tem o mesmo significado, ela tem o mesmo sentido, né? A gente vai ver que durante o texto ele vai usar de novo tentações, provações, enfim. Mas por que que eu acredito que não seja um bom contexto, uma boa tradução? Porque Tiago ele diferencia dois tipos aqui.
de peiraismos, que assim a gente pode dizer, né? Então, nós temos as provações e as tentações. E elas são realmente diferentes. Como nós vamos ver, as provações, elas são algo que provém de Deus. Deus permite que nós passemos. E elas são boas, elas não são ruins. Talvez passar por elas seja ruim, mas elas visam um resultado bom. Enquanto as tentações são totalmente algo do homem, vem do próprio coração pecaminoso do homem. E pelo significado, né, do texto, da palavra, da provação e tentação, nós podemos retirar isso, né, no ponto de que provação, para nós, em português, significa ato ou efeito de provar, prova, ou também dificuldade, situação aflitiva ou sofrimento muito grandes, que põe à prova a força moral, a fé religiosa, as convicções, etc., de um indivíduo. E tentação significa impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável, desejo veemente ou violento. Ou seja, se, pelo meu entendimento do que eu estava estudando, se eu afirmar que o sentido que a palavra aqui no grego, que Tiago usa, é algo positivo, já não poderia usar tentações aqui. Como a língua é algo que vai evoluindo com o tempo, é provável que quando os irmãos traduziram a palavra para tentações aqui, provavelmente o significado era bem parecido com provações, né? Pelo menos no entendimento geral da época, na tradução. Mas, com o passar do tempo, costuma-se diferenciar mais as palavras, né? Deixando elas mais específicas. Então, por isso que eu acredito, né, pelo contexto, como eu falei, você só consegue diferenciar mais ou menos o que o Tiago quer dizer pelo contexto da palavra. Então, eu acredito que aqui, talvez, o melhor termo para ser usado seria provações, né? E a gente vai estudar um pouco mais sobre isso. Como eu disse, né, voltando depois dessa... Eu meio que adiantei um pouco, porque eu senti necessidade, mas vamos continuar aqui. Como eu disse, irmãos, é meio estranho para um homem, né, um ímpio, um descrente, você chegar para ele e falar para ele se alegrar diante de uma situação totalmente absurda da vida dele. Nós temos que levar em consideração que esses irmãos aqui, neste contexto, eles estavam em grande perseguição. A igreja estava dispersa justamente por conta disso. Não lembro agora qual que era o imperador da época, enfim. Mas, enfim, isso aconteceu diversas vezes durante a história da igreja, né? Essa aqui foi provavelmente uma das primeiras vezes. Então, assim, esses irmãos já estavam passando por muita coisa. E Tiago fala para esses irmãos se alegrarem, né? E muitos poderiam olhar para essa situação e ser que nem a esposa de Jó. Chegar para eles e falar assim, não, olha o que é isso. Você está acreditando por quê? Olha como você está passando. Olha a dificuldade que você está passando. Amaldiçoa seu Deus e morre. Foi isso que a esposa de Jó falou. Quando ele começou a passar aquelas dificuldades, né? E é interessante a gente já observar uma coisa. Jó, ele não passou aquelas dificuldades felizes. Passou. Não passou aquelas provações. Deus permitiu que aquilo ali acontecesse na vida dele, né? Só que é evidente o fato de como aquilo fez com que Jó percebesse mais para frente até o seu pecado, de tentar se justificar diante de Deus, né? Mas isso promoveu um crescimento para ele. Ele entendeu mais sobre os desígnios de Deus, sobre como Deus realiza as coisas. Então isso serviu, né, de crescimento e maturidade espiritual para um homem que já era considerado um santo na época dele, né? Muitos também diriam que essa fala, né, ela é um pouco estoica. Se nós formos para o contexto mais ou menos da época, irmãos, ali, já é pelo relato ali de Atos 17, 18, né, versículo 18,
Paulo ele já debatia com alguns filósofos, e um deles lá que fala são os estoicos. E o estoicismo, irmãos, eu já fui um pouco adepto, até eu vi que não é tão bom assim, né, para um crente, né? Por quê? Porque o estoicismo, se você olhar isso aqui, até parece que é isso que até parece ser uma frase meio estoica. Porque o estoicismo ele fala sobre resiliência. E a resiliência é você sofre uma intempérie muito grande na sua vida, mas você retorna ao ponto inicial. Você não se abala diante daquilo. Você passa por aquilo, você retorna ao que você era. E nós sabemos que não é isso aqui que a Bíblia quer. Não é isso que a Bíblia fala para a gente fazer. Porque a gente vai ver no decorrer que as provações, elas geram alguma coisa. E se elas geram alguma coisa, elas requerem uma progressão. Não é? Então, ou seja, nós que somos cristãos, não podemos ser tão adeptos assim ao estoicismo. O estoicismo não é ruim, mas falta coisa nele. Falta muita coisa. Porque a partir do momento em que você diz para si mesmo que você vai passar por algo e retornar, às vezes você está... Isso não num contexto espiritual, irmãos, mas assim, a partir do momento que você fala que você vai passar, você passa por uma coisa e aquilo não te muda, às vezes não é tão bom assim. Às vezes você tem que rever realmente se aquela firmeza ali é sua, não é só sua arrogância, às vezes. Pode ser que seja também. E existe um outro conceito, né, que chama antifrágil. Ele é quase um oposto ou, às vezes, um complemento ao estoicismo. O antifrágil, ele se beneficia diante das intempéries. Ou seja, ele prevê a mudança. Ele diz que você vai passar, você vai sofrer e você vai mudar com aquilo ali. Você deve buscar a mudança, deve buscar uma progressão, que é um pouco mais alinhado com o que está aqui, né? Com esse sentido de gerar algo novo, né? Mas a gente sabe que a Bíblia não trata de filosofias humanas. Isso aqui são só alguns pontos a respeito. E eu que já estudei um pouco de filosofia, é impressionante ver como muitas delas têm alguns pontos em relação ali com o cristianismo em si. Algumas são mais antigas, mas aí a gente pode falar de questões sociológicas, de como foi desenvolvido o pensamento ao longo do tempo. Mas elas sempre carregam alguma coisa, mas elas nunca são completas. Elas sempre estão faltando alguma coisa ali, né? Nós também podemos, irmãos, nesse versículo aqui, traçar um paralelo bem um pouco fraco, eu admito, né? Porque os textos que eu usei aqui, eles não estão falando sobre isso claramente, especificamente, mas que esse tipo de atitude, de se alegrar diante das adversidades, ela é algo próprio do crente. Não é que as outras pessoas não consigam, mas talvez elas não consigam plenamente como nós. Por quê? Porque nós sabemos, irmãos, que nós, como cristãos, nós temos coisas e virtudes que são dadas diretamente por Deus. Uma delas é a paz, né, que fala lá em Filipenses 4:7, que é a paz que excede todo entendimento, né, vai nos guiar, enfim. E também nós temos a companhia de Deus, que a gente vê lá em Salmos 23. Ou seja, o cristão, ele é feito para passar por essas coisas. Ele é feito para passar por essas provações. Nós já temos a garantia pela Bíblia de que nós vamos ser capacitados a passar por elas, e nós temos a companhia de Deus para passar por elas também, né? Então, esses são alguns pontos que a gente pode tirar desse versículo 2 aqui, né? E o ponto é,
nós cristãos devemos nos alegrar diante dessas provações, pois são elas que geram o nosso crescimento e amadurecimento. Irmãos, é que nem eu já comentei aqui. Quando você pede uma virtude a Deus, a gente vai ver que ele fala sobre isso depois, né? Mas você pede alguma virtude, Deus, me dê mais paciência. Não é um estalo. Toma aí sua paciência. Ele poderia? Claro. Claro que ele pode fazer isso, se ele quiser. Mas o que vai acontecer? Deus, ele trabalha na nossa vida. Então, o que provavelmente vai acontecer? Se você pedir paciência, você vai ter os dias mais irritantes possíveis. As pessoas vão pegar no seu pé como nunca pegaram. Vão te irritar, vão te tirar do sério. E você talvez não vai estar entendendo o que está acontecendo no começo. Você fala assim, mas, eu pedi paciência, tá tudo me estressando. Até que em um momento você fala assim, não, mas eu pedi por isso. Eu pedi paciência. E Deus está trabalhando isso em mim. Ele está exercitando essa virtude em mim. Né? Então, as provações, elas vêm na nossa vida, irmão, com o intuito de nos fortificar e fortalecer. Nos fazer amadurecer na fé. Porque isso é algo principal da carta de Tiago. Tiago, ele não vem trazer nada novo sobre a questão da graça e do evangelho, mas ele visa colocar isso em prática. Esse é o ponto da carta. Né? A gente vai ver mais um pouquinho sobre isso, mas esse é o ponto da carta de Tiago. E eu considero, para mim, que é um dos meus livros favoritos, porque Tiago, ele não tem piedade, não. Ele fala na sua cara o que está errado e fala o que você tem que mudar. Fala o que você tem que fazer. Né? E é justamente essa fé prática, né, que ele sempre visa mostrar no decorrer da sua carta. Sendo assim, irmãos, nós podemos entender que a aprovação, ela vem de Deus. Deus permite que elas aconteçam. E ela é usada para nos beneficiar, mesmo que a gente não perceba isso no começo. Mesmo que seja difícil. E ela visa nosso crescimento e aperfeiçoamento. Né? E o fato de nós nos alegrarmos, muitas vezes, vai estar atrelado ao fato de nós entendermos que estamos passando por elas. E ver que isso é bom. Né? E também de que a alegria, se alegrar, também é um exercício da nossa fé. Você já imaginou passar por algo horrível na sua vida e as pessoas veem você e você tipo não se demonstra abalado, mas se assim resoluto, de certa forma, até feliz mesmo. E as pessoas perguntam, mas por quê? Por que você está assim? E você usar isso já como gatilho, como uma porta de entrada ali para falar do porquê que você se alegra, né? Nós acabamos de cantar o hino, né, que fala sobre passar se maus ou áureos, né, se bons ou maus ou bons os dias, né? E tudo isso vem de acordo com as provações, irmãos. Né? No versículo 3, ele trata sobre a paciência, né? Eu até já citei um exemplo que aconteceu comigo mesmo, né? E nesse texto, nesse trecho, paciência também ela pode ser traduzida como perseverança e persistência. E o que faz mais sentido, tá? Porque às vezes a gente pode pensar que paciência é só o ato de você esperar, sem fazer nada. É o que geralmente a gente pensa. Vou ser paciente aqui. Tô sendo paciente, tô na fila do banco aqui, tô esperando. Tá ali. Faz nada. Mas isso seria Tiago, se fosse isso que ele queria, que eu entendo que ele não quer dizer, mas se fosse isso que ele fosse querer dizer, seria um pouco contraditório pelo ritmo do que ele está querendo dizer pra gente, que é colocar em prática as coisas. Né? Então,
e pelo contexto também. Então, se a gente pegar e colocar, sabendo que a prova da vossa fé opera a perseverança, né? Opera a, nossa, esqueci, a persistência, faz muito mais sentido. Somente para aqueles irmãos daquela época. Que estavam passando por perseguição. Ou seja, ele estava falando assim, vocês vão persistir. Mantenham a fé. Persistam. Sejam perseverantes. É isso que ele quer dizer. Desde nesses momentos de dificuldade. Perseverem. Façam algo. Não fiquem esperando, parados, sem fazer nada. Por quê? Porque se você espera sem fazer nada, a chance de você desistir é muito maior. Irmãos, nosso corpo, ele exige ação. Quando a gente não faz nada, a tendência de a gente continuar não fazendo é grande. Quando a gente está no tédio, por exemplo, né? Quando o tédio vem, acontece na nossa vida, é difícil para você sair, né? Do tédio, daquele marasmo, né? Você fala que você está sendo paciente ali, né? Mas já não é mais paciência há algum tempo, né? Então, e outra coisa que reforça mais essa questão de ser a perseverança, né, a paciência ativa, a gente pode até dizer assim, é que ele usa a palavra prova aqui. A prova da vossa fé opera a paciência. E prova, irmãos, nesse sentido aqui, é algo como um teste ou uma avaliação, né? E se é prova, um teste, você vai fazer alguma coisa. Ela exige que você faça alguma coisa, né? Para ter um resultado. É isso que uma prova é. Você tem que se dedicar, você tem que fazer. Mesmo as provas mais paradas, que a gente pode colocar assim, que são os vestibulares, que você fica sentado ali, você está fazendo alguma coisa. Você está testando o seu conhecimento ali, você está raciocinando, você está pensando, você está fazendo algo. Às vezes é mais questão de... Às vezes, passar numa prova é mais questão de perseverança do que qualquer outra coisa, né? Então, nós vemos desde o início que Paulo, é porque eu li Paulo aqui, mas desde o início a gente vê que Tiago, ele não contradiz nada do que está na Bíblia. Né? Martinho Lutero, ele erroneamente, ele falava, né? Acho que ele até se mudou de opinião depois, mas ele erroneamente ele acreditava que Tiago ele contradizia as doutrinas da graça, né? Por isso que ele chamava de epístola de palha, não servia para nada, né? Por isso que tem esse termo, não serve para nada. Só que ele provavelmente naquele tempo ele não observou o que Tiago queria dizer. Irmãos, assim, se você parar para analisar, né, como o cânon é formado e como Deus ele é sábio na permanência da sua palavra, como ela chegou até nós, imagina a dificuldade para a gente ia ser entender certas coisas práticas da fé se não tivesse Tiago, se não tivesse essa epístola aqui, né? Porque Tiago ele não está trazendo nada novo diante do que Paulo, do que os outros apóstolos falaram, né? Ele acredita nessas coisas, né? Ele é cristão, então ele acredita nisso, no que eles falavam. Ele não está contradizendo ninguém, mas ele está falando que a fé ela deve ser acompanhada das obras, não porque as obras te salvam, mas porque as obras testificam da sua fé. Então, desde aqui do versículo 2, já está introduzindo aqui mais ou menos o que ele vai tratar na carta inteira. Sobre essa questão da fé ser algo prático. Não é essa paciência que você fica, é só esperar aqui. Como alguns faziam na época lá, acreditavam que Jesus estava voltando e não faziam nada. Não fizeram nada, né? Jesus está voltando, a gente não precisa fazer nada. Vamos esperar aqui, né? Não é assim que funciona.
Não foi assim que funcionou, e não é assim que funciona até hoje, né? Então, essa é a proposta de Tiago com essa carta. Colocar justamente a fé de forma prática. E quando nós vemos isso, colocando, provando a nossa fé, ela gera paciência, perseverança, né? E aqui no versículo 4, nós observamos também, eu confesso, irmãos, que esse versículo, da forma como ele está aqui, foi um pouco difícil para mim entender no começo, tá? Eu vou reler ele aqui, depois eu vou ir para uma versão da ARA, né, que é a Almeida Revista Atualizada, para ver se os irmãos entendem por que eu achei um pouco confuso entender diretamente assim, tá? Então eu vou ler aqui na nossa versão normal, da Almeida, Revista Corrigida, né? Fala assim: tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem faltar em coisa alguma. Aí na área, ele fala assim: ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Não é, tá? Deixa claro, não é que a Almeida que a gente usa, ela é ruim, longe disso. Mas, às vezes, para nós que somos mais contemporâneos aqui, algumas coisas ficam meio complicadas pela linguagem de compreender. É normal isso acontecer. É que nem eu falei lá sobre a questão da palavra tentações ali em cima. Talvez, quando foi redigida essa versão, tentações era um termo que cabia mais, né? E a compreensão seria igual a que eu transmiti aqui para os irmãos, né? Mas talvez hoje, se você falar tentações e depois quando a gente for continuar vendo o texto e entrar de novo essa palavra, só que em outro contexto, talvez fique confuso. Entendeu? Por isso que eu preferi diferenciar essas duas coisas. Porque tentações, como a gente viu, na própria tradução da nossa língua, não é algo bom. Não é algo positivo. Provações podem ser positivas, tentações não. Né? Mas, fazendo esse pequeno parêntese aqui, né, Tiago, ele ressalta, de novo, uma perseverança ativa, né? O que condiz, né, com o que ele já vai falar na carta, que ele já vem falando, né? E como eu já falei, né, às vezes eu me adianto nos meus esboços aqui, mas essa questão da paciência, né, muitas vezes é atrelada a uma espera sem fazer nada. Então, para Tiago não faria sentido, né, pelo que a gente está entendendo. Então, ele quer algo ativo, algo que seja prático, né? E ele espera que essa perseverança ela produza um resultado pleno e completo. É por isso que ele fala, porém a paciência sua obra perfeita. Muitas vezes a gente vê essas palavras, né, de perfeita, para que sejais perfeitos e completos. Muitas vezes a gente pode tentar colocar como se fosse aquela perfeição final, né? Como se nós fôssemos capazes de atingir isso, mas não é isso que ele quer dizer, né? A gente sabe que não, porque a gente não é. A gente não é perfeito aqui neste corpo. Mas ele quer dizer uma obra, um processo completo, né? Um processo pleno, que ela atinja isso, né? Porque como nós vemos, Tiago, ele é um livro que trata sobre santificação, sobre esse caminho, né? Depois que você é salvo, porque ele está tratando para pessoas salvas aqui, o que você faz? O que você faz com a sua fé? Você pratica, você coloca ele em prática, né? Então, é justamente isso, irmãos, que ele fala, que tenha, porém, a perseverança, né? A gente pode colocar assim, sua obra completa, que ela seja, que a gente busque completar ela, né? Para que a gente seja perfeito e completo,
né? No sentido de que nós iremos alcançar outras virtudes, nosso caminho a nossa santificação, ela vai melhorando. Porque assim, irmãos, eu ia falar uma coisa, mas isso aqui na minha aplicação, vou deixar por aqui por enquanto, né? Mas o objetivo de tudo isso aqui é a maturidade espiritual, né? A santificação do crente, não faltando nada, no sentido, né, para a gente ser completo, para a gente poder suportar nossa jornada aqui. Ou seja, tudo isso daqui, o Tiago trata, é para a gente viver a nossa vida aqui, não é para a gente viver lá no céu. Lá no céu a gente vai estar perfeito e completo, de fato. Mas a gente precisa buscar essas coisas, uma fé prática, para viver aqui. É isso que a gente tem que buscar. É isso que ele quer dizer aqui, né? Por colocar a sua fé em prática, né? E nós podemos, irmãos, chegar a algumas aplicações nesse pequeno trecho aqui. A primeira, que a gente saiba diferenciar provações de tentações. Porque a gente pode ter o costume de falar assim, como a gente vai ver mais pra frente, né? Nossa, mas você começa a flertar com aquele pecado ali, né? Tem aquele pecado ali do seu lado e você fala, nossa, mas eu tô sendo tentado, eu tô sendo provado, né? Olha aqui, é Deus me provando, Deus me tentando aqui. A gente vai ver que não é isso. Não é isso. Provação não tem nada a ver com o pecado. Não tem nada a ver. Na verdade, as provações elas são usadas para nos fortificar, para a gente vencer ele depois. É isso que elas estão ali, né? Mas é importante a gente saber, irmãos, porque é comum, bem comum, de nós confundirmos, das pessoas confundirem isso. E acharem que elas estão ali vivendo no seu mundinho de pecado, achando que é Deus provando elas. Sendo que Deus não faz isso. Né? Uma outra aplicação. Busquemos nos alegrar diante das provações, almejando o resultado e o benefício que ela nos trará. A gente pode, como eu disse, às vezes pode não ser claro do porquê que a gente está passando por aqui, né? Mas nós podemos nos alegrar diante da expectativa de que isso vai nos fazer crescer, sermos crentes melhores. E isso vai fazer com que nós sirvamos a Deus de uma forma mais completa, digna, né? E assim como o pecado, irmãos, ele gera mais pecado, a gente já falou isso algumas vezes aqui na igreja, em alguns estudos, né, que o pecado dificilmente ele é algo isolado, ele sempre puxa outras coisas, outros pecados junto com eles, principalmente a mentira, né? Porque se você comete algum pecado, geralmente você tenta esconder o que você fez, então você já está mentindo ali, né? As virtudes, elas puxam outras virtudes. A gente pode ver muito isso lá quando fala sobre os frutos do Espírito. Eles parecem não, eles se complementam muitas vezes, né? Se a gente for ler a sequência dos frutos do Espírito, eles parecem sempre se complementando. Um parece gerar o outro. Se eu for, por exemplo, né? Se eu perseverar, eu vou ser mais fiel. Sendo mais fiel, eu vou respeitar mais a Deus e ao meu próximo. Respeitando Deus e ao meu próximo, eu vou amá-lo, o meu próximo. Enfim. Virtude puxa outra virtude, irmãos. Então, assim como Salomão pediu sabedoria a Deus, mesmo que ele, no fim da vida dele, ele não tenha usado tanto, mas isso puxou outras virtudes para ele. Ele era conhecido por outras coisas, além de ser sábio, né? Não é algo isolado. Então, que nós almejemos, irmãos, virtudes. Sermos virtuosos, não tem nada de errado nisso. É bom que nós sejamos virtuosos. Isso vai fazer com que nós geremos, né, que outras virtudes sejam alcançadas na nossa vida. Isso faz com que nós também, irmãos, outra coisa é que nós atestamos a nossa fé através da nossa perseverança, né?
desse exercício da nossa fé. Por que que existem, como eu já falei algumas vezes aqui, vou falar de novo, e provavelmente vou continuar falando. Por que que existem irmãos que ainda são mortos, mesmo que são mortos, que ainda sofrem ameaças, e mesmo assim, eles continuam? Eles estão exercendo isso aqui, perseverança. Eles estão sendo perseverantes na missão que Deus deu a eles, né? Sendo perseverantes no propósito da vida deles. Que assim como nós é servir a Deus, independente da situação. E sendo perseverantes, irmãos, nós iremos passar por muita provação. Enquanto a gente ainda estiver aqui, sejamos perseverantes, porque vai vir bordoada mesmo. E vai continuar vindo até o fim. Ou até a gente morrer aqui, ou até Jesus voltar, antes da gente morrer. É para isso que a gente foi salvo. É para isso que nós somos salvos. É para isso que Tiago escreveu isso aqui. Para mostrar que ser cristão não é fácil, não. Não é essa mentirada que ficam contando esse evangelho água com açúcar, que só quer saber do amor, que realmente é importante, mas não vem com o peso que é também. Né? Não vem... Muitas vezes as pessoas preferem omitir essa parte da carga, que com certeza a Bíblia fala que é aliviada, mas a carga que é aliviada por Cristo não é a nossa perseverança, não são as coisas que nós fazemos depois que somos cristãos, mas é o nosso pecado, é isso que foi aliviado. Esse é o peso que a gente não tem mais. E Cristo, ele fala que a nossa vida aqui não vai ser fácil mesmo. Não vai. Quanto mais a gente for fiel ao nome dele, é bem provável que vai ficar mais difícil. E a Bíblia exalta isso. Exalta pessoas que servem até as últimas consequências, pessoas que morrem em nome do Evangelho. É isso que a Bíblia ressalta. É isso que provavelmente Tiago ele quer dizer quando você tem uma fé prática. Né? Se mantenha perseverante, se mantenha fiel. Busque virtudes que trarão uma santificação, trarão glória ao reino, porque é para isso que nós estamos aqui, trazer, adorar e glorificar a Deus. Irmãos, essa é a meditação de hoje à noite. Espero que tenha sido de bom proveito e bênção na vida dos irmãos, como está sendo na minha. Obrigado.